A elaboração do site luiscarlosbarbieri.com.br, ao meu ver, concretiza vários pontos abertos que foram muito importantes para mim. Em termos da organização de vários trabalhos, como partituras, vídeos, fotos, os CDs gravados, trabalhos fonográficos, minha trajetória e também para a divulgação do meu trabalho. Ter um local que concentrasse informações como biografia, material que pudesse ser disponibilizado para a imprensa, em termos de divulgação, e contatos também, contatos diversos, e colocar o meu trabalho centralizado num só local, numa só plataforma. No site luiscarlosbarbieri.com.br pode-se encontrar informações e materiais referentes a um dos mais renomados violonistas-compositores do Brasil. O site é dividido por abas. Na aba Home, temos o cartão de entrada do visitante. Aqui temos o layout do site, a apresentação visual do site e uma prévia do que poderá ser encontrado nas outras abas, como um pouco da biografia de Luiz Carlos Barbieri, seus álbuns e a aba de vídeos. Na aba Bio, temos a biografia do violinista-compositor Luiz Carlos Barbieri, um resumo de sua carreira ao violão. Na aba Duo, referente ao duo Barbieri-Schneider, podemos obter informações sobre a trajetória, a carreira desse duo. Na aba Fred, podemos obter informações sobre o violonista-compositor Fred Schneider. Na aba Álbuns, podemos visualizar a discografia de Luiz Carlos Barbieri, com links de seus álbuns nas principais plataformas digitais. Na aba Partituras, temos acessos a partituras de Luiz Carlos Barbieri e Fred Schneider para diversas formações, seja violão solo, duos de violões, trios, clarone, flauta, violino, violoncelo, etc. Na aba Fotos, temos acesso a diversas fotos, sejam mais antigas ou mais recentes, do duo Barbieri-Schneider, de Fred Schneider e de Luiz Carlos Barbieri. Na aba Vídeos, temos acesso a diversos vídeos de Luiz Carlos Barbieri. E, finalmente, na aba Contato, podemos ter contato direto com Luiz Carlos Barbieri. Lembrando que todas as abas do site podem ser atualizadas periodicamente, seja através do acréscimo de partituras, de fotos, de vídeos ou álbuns, etc. Obrigado por acessar o site luiscarlosbarbieri.com.br e compartilhe com quem esse site possa ser útil e possa interessar. Luiz Carlos Barbieri. Luiz Carlos Barbieri nasceu no Rio de Janeiro em 1963. Estudou com Sérgio Assad de 1980 até 1985, em aulas particulares e posteriormente fez seu bacharelado em violão na Escola de Música da UFRJ, nas classes de Turíbio Santos e Léo Soares. Nesta mesma instituição, concluiu o mestrado em Musicologia em 2012, defendendo a dissertação Catálogo Geral e Revisão Crítica da Obra para Violão Solo de Fred Schneider, sob a orientação da professora doutora Márcia Taborda. Ficou conhecido pelo seu trabalho no duo Barbieri-Schneider, com o qual realizou por 14 anos concertos nas principais salas do Brasil, além da Argentina, México, Itália, Áustria, Suíça e Portugal. Com o duo, gravou 3 CDs no Santuário Ecológico do Caraça, em Minas Gerais. Em 2018, lançou o CD Memória, Bach e Mozart. Arquivo ao vivo, com gravações de concertos do duo Barbieri-Schneider, Sala Cecília Meirelles, Aliança Francesa e Auditório Guilmar Novaes. A carreira do duo foi interrompida com a morte prematura de Fred Schneider em 2001. Como solista, gravou 6 CDs: 1984, Barbieri-Schneider Solo, Sinal dos Tempos, Melodia Sentimental, Tocata Carioca e de Guitarra. Em 2012, lançou o CD Oitis, totalmente dedicado às composições de Sérgio Roberto de Oliveira, ao lado da soprano Emília Cassiano e da flautista Maria Carolina Cavalcante. Desde 2001, integra a diretoria da Ave Rio, Associação de Violão do Rio, e coordena o projeto Ave Rio Social, que oferece o curso de iniciação ao violão clássico, aulas gratuitas de violão. Em 2007, atuou como diretor-presidente da associação.
É o diretor musical da Mostra e Concurso Nacional de Violão Fred Schneider, que acontece desde 2002. Neste mesmo ano, participou como solista da trilha sonora do filme O Outro Lado da Rua, de Marcus Bernstein. Em 2003, sua música Prelúdio de Dança número 1 foi editada pela Edizione Carrara, na Itália, e lançada na Europa. Coordenou vários projetos musicais, tais como Classique 421, Aliança Francesa, Rio de Janeiro, O Violão na Sala, Sala Cecília Meirelles, Rio de Janeiro, Violonistas Compositores, Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, Violões do Promúsica, Promúsica de Juiz de Fora, Minas Gerais, e Primeiro Circuito Violão Real, Cidades Históricas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, Musicâmara, Teatro Municipal Zimbisque, Rio de Janeiro, O Som da Bocaina, Solar Aguiar Valim, São Paulo. Atualmente coordena os seguintes eventos: Mostra e Concurso de Violão Fred Schneider, Espaço Guilmar Novaes, Rio de Janeiro, Café Concerto, Centro Espírita Israel Barcelos, Rio de Janeiro. Foi professor substituto do curso de graduação em violão da Escola de Música da UFRJ nos anos de 2006 a 2007. De 2011 a 2013, foi professor dos cursos de graduação em violão no CBM, CEU, RJ, Conservatório Brasileiro de Música Centro Universitário, lecionando as matérias violão e seminários de pesquisa de repertório. De 2008 até 2016, produziu e apresentou o programa semanal Violões em Foco, para a Rádio MEC FM, que é destinado aos acontecimentos do mundo violonístico. Foram gravados cerca de 400 programas, sendo uma parte considerável com entrevistas exclusivas e alguns programas com repertório inédito. Em 2014, gravou para o programa Partituras da TV Brasil, inteiramente dedicado ao seu trabalho com repertório composto por música brasileira para violão. Em 2016, implantou o projeto Amo Música, desenvolvido pela Amo Vale, Associação de Amigos e Moradores do Vale da Bocaina, São Paulo, em parceria com o programa Escola da Família, do Governo do Estado de São Paulo, atuando como coordenador e professor de violão. O projeto é destinado para alunos da rede pública do município de Bananal, São Paulo. Em 2018, realizou o concerto no projeto Movimento Violão, no Sesc Consolação, em São Paulo, transformado em um programa com entrevista para a Sesc TV. Desde seu retorno às atividades como solista, em 2001, Barbieri vem realizando concertos em festivais e seminários de violão do Brasil, na Europa e na América Latina. Luiz Carlos Barbieri coordena desde 2004 a Mostra e Concurso Nacional de Violão Fred Schneider, considerado um dos principais concursos de violão do Brasil. Para saber mais, acesse o site no card. A aba em que fala duo, ela se refere ao duo Barbieri-Schneider. Na verdade, o duo Barbieri-Schneider foi um importante trabalho na minha carreira. E apesar do site concentrar informações que falam da minha carreira como solista, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, ao meu ver, é importante mostrar essa parte da minha carreira. Né? Durante 14 anos, eu convivi com o Fred Schneider, nós tivemos o duo Barbieri-Schneider. Então, era fundamental que nós tivéssemos uma aba destinada para falar o que foi o duo Barbieri-Schneider, né? O que ele produziu, o que realizou. Né? E sempre do lado vocês vão encontrar os trabalhos acadêmicos, né? A minha dissertação de mestrado, que é o catálogo geral e a revisão crítica da obra para violão solo de Fred Schneider, não é? Como outros trabalhos, né? Que falam sobre reflexões sobre a interpretação de repertório, digitações voltadas a duo de violões, que me citam, né? Como eu participei, e também citam trabalhos do duo. Duo Barbieri-Schneider. O duo Barbieri-Schneider, formado em 1987 pelos violonistas Fred Schneider e Luiz Carlos Barbieri, teve uma carreira de sucesso. Em 1991, venceram um concurso de composição do primeiro ciclo de violão em São Paulo e realizaram uma turnê de 1 mês no México, gravando 3 programas em importantes rádios mexicanas. Em 1993, realizaram um concerto de abertura da temporada oficial do Teatro Amazonas. No ano seguinte, lançaram
em concerto na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, a partitura da suíte número 1 de Fred Schneider, editada pela Columbia Music Company, nos Estados Unidos. Em 1995, representaram o Brasil no concerto de abertura da Fiera del Libro per Ragazzi, em Bolonha, Itália, e apresentaram na Evangelische Fachgemeinde, em Viena, Áustria. Em 1996, lançaram no Teatro Municipal de Niterói seu primeiro CD, Duo Barbieri Schneider, no Caraça. Também nesse ano, apresentaram-se ao lado do baterista argentino Damaso Cerruti no Centro Cultural São Martín, em Buenos Aires, Argentina. Realizaram no ano seguinte o concerto de lançamento do CD Duo Barbieri Schneider no Caraça, no auditório da Embaixada Brasileira, em Buenos Aires, Argentina. Nesse mesmo ano, lançaram no Teatro Municipal de Niterói seu segundo CD, Duo Barbieri Schneider, 10 anos. Em 1998, os dois violonistas residiram durante 2 meses no Ecológico do Caraça, sob os auspícios da congregação local, onde compuseram as 2 suítes Caraça. Em 1999, lançaram em concerto realizado no Arte Sumária, Rio de Janeiro, a partitura de Onde Andará Nicanor, de Fred Schneider, editada pela Goldberg Edições Musicais. Também nesse ano, o duo participou do CD Primeiro Diálogo, com obras do compositor Caio Sena, gravando a suíte para 2 violões e clarone. Em 2000, lançaram, no Teatro Municipal de Niterói, seu terceiro CD, Duo Barbieri Schneider interpreta Barbieri Schneider, contendo composições próprias, completando a trilogia de gravações realizadas no Santuário do Caraça, em Minas Gerais. Ainda nesse ano, apresentaram-se na Suíça, em Langenthal, pelo Kulturzentrum Krämerhus e em Portugal, onde abriu o projeto Ou Tonalidades em Águeda e realizou o concerto de encerramento do 7º Festival Internacional de Guitarra, em Aveiro, com uma excelente crítica local. O duo atuou no cenário artístico até 2001, ano em que faleceu, prematuramente, Fred Schneider. Seu último CD, Duo Barbieri Schneider Arquivo, Bach e Mozart, foi lançado póstumamente com gravações de concertos ao vivo na Sala Cecília Meirelles, em 1988, Teatro da Aliança Francesa da Tijuca, em 1991 e Auditório Guiomar Novaes, em 1992. A próxima aba, que é a aba Fred, logo após a aba Duo, né, é uma consequência natural, porque Fred Schneider foi o meu parceiro do Barbieri Schneider. Então nada mais natural, e eu faço questão, né, de que esse trabalho que está tão associado à minha carreira, né, esteja também no site. Então a gente fala um pouco sobre o Fred, fala um pouquinho da carreira dele, né, as influências que ele sofreu, que ele causou, né? Afinal de contas também eu fiz uma dissertação de mestrado sobre ele. Fred Schneider. Fred Schneider nasceu Friedrich Schneider em Salvador, Bahia, em 3 de outubro de 1959. Após abandonar o 3º ano do curso de Engenharia Elétrica, na Bahia, aos 20 anos, foi para o Rio de Janeiro em 1982 e iniciou seus estudos de violão com Luiz Antônio Pérez, decidido a ingressar no curso de bacharelado em violão na Unirio. Participou de diversas formações camerísticas, atuando como solista em duos de violões, trios, quartetos e orquestra de violões e em conjuntos de música antiga. Despertou muito rapidamente sua vocação para a composição, que é dedicada principalmente para o violão. Também compôs uma peça para coral e outra para clarone, flauta, violino e violoncelo, que são as únicas que não incluem o violão. Em 1987, concluiu o bacharelado em violão na Unirio, com Turíbio Santos, e formou o duo Barbieri Schneider, com o qual ganhou notoriedade e atuou por 14 anos com intensa atividade em concertos no Brasil, além de Portugal, Suíça, Áustria, Itália, México e Argentina. Com o duo, gravou 3 CDs no Santuário Ecológico do Caraça, em Minas Gerais. O primeiro CD, Duo Barbieri Schneider no Caraça, foi lançado em 1996 e é dedicado aos compositores e violonistas brasileiros Dilermando Reis, João Pernambuco e Garoto, além de composições do duo.
O segundo CD, Duo Barbieri Schneider 10 anos, comemora os 10 anos de carreira do duo, em 1997, e tem seu repertório voltado às composições de Antônio Vivaldi, Domenico Scarlatti e Astor Piazzolla. Como sempre, as composições dos dois integrantes do duo estão presentes e, neste CD, está incluída a composição de Fred Schneider, Fantasia 521, para 2 violões, que obteve o primeiro lugar no concurso de composição do primeiro ciclo de violão, realizado pela AABBSP em 1991. O terceiro CD, Duo Barbieri Schneider interpreta Barbieri Schneider, foi lançado em 2000 e é totalmente voltado para as composições dos dois integrantes do duo. Após residirem por 2 meses no Santuário do Caraça, eles escreveram 2 suítes intituladas Suíte Caraça para 2 violões. A suíte de Fred Schneider conta com 7 movimentos e a de Barbieri com 5 movimentos. O repertório do CD, além destas composições, é completado por outras obras dos dois violonistas. Sua obra foi escrita principalmente para violão solo e duo de violões e está sendo editada no Brasil, Estados Unidos e Itália. Além de seu trabalho como compositor e intérprete, Fred Schneider dedicou-se às artes plásticas, deixando alguns trabalhos que são as influências de seu pai, que era artista plástico amador, e das amizades travadas com grandes artistas plásticos, como os baianos Mário Cravo e Mário Cravo Neto, César Romero e o carioca José Maria Dias da Cruz, entre outros. Seu bisavô, um suíço de nome Joseph Schneider, e que ele não chegou a conhecer, também era pintor e talvez de quem Fred tenha herdado esse talento. Fred gostava de fotografar e, nas horas vagas, escrevia poesias, o que o levou a escrever um livro ao lado da poetisa brasileira Ciana Lerry, intitulado Duetos, Poemas dos Tempos, lançado postumamente. Elaborou e coordenou vários projetos musicais desde 1991, envolvendo grandes violonistas brasileiros como Carlos Barbosa Lima, Turíbio Santos, Marco Pereira, Paulo Bellinati e Henrique Pinto, além de jovens talentos da época que hoje são importantes violonistas, como Paulo Pedrasoli e Zé Paulo Becker. Produziu e apresentou o programa Violão e Cia para a Rádio Opus 90 em 1999 e foi um dos fundadores da AV Rio, Associação de Violão do Rio, em janeiro de 2001, associação que tem se destacado na divulgação do violão no Brasil. Apesar de sua morte prematura, Fred Schneider deixou um precioso legado, uma importante obra para violão e duo de violões, além de composições para quarteto e trio de violões, quarteto de cordas e sopros, coral e um grande número de arranjos e transcrições para 2 violões. A Columbia Music Company, dos Estados Unidos, editou a suíte número 1 para 2 violões, a Goldberg Edições Musicais, do Brasil, editou várias obras para violão solo e a Marcos Vinícius Guitar Collection, Edizione Carrara Italia, editou o álbum de família para violão solo. Fred Schneider conquistou em pouco menos de 2 décadas um lugar no seleto grupo de violonistas-compositores onde encontramos Villa-Lobos, Garoto, Léo Brauer e Agustín Barrios, entre outros. Faleceu no Rio de Janeiro aos 41 anos, no dia 5 de maio de 2001, vítima de infarto. Após sua morte, foram realizadas homenagens no Brasil, Suíça e Uruguai. No Brasil acontece, desde 2002, a Mostra e Concurso Nacional de Violão Fred Schneider. O catálogo geral e revisão crítica da obra para violão solo de Fred Schneider foi o tema da dissertação de mestrado de Luiz Carlos Barbieri, na UFRJ em 2012, que teve orientação da doutora Márcia Taborda. Para saber mais sobre a Mostra e Concurso Nacional de Violão Fred Schneider, acesse o link no rodapé deste site. Na aba Álbuns, a gente vai elencar a minha produção fonográfica. Então, nós temos ali os CDs que eu gravei como solista, os CDs que eu gravei com o duo Barbieri Schneider e o CD que eu gravei com o trio Oitis. O CD de guitarra é um CD gravado dedicado a obras de compositores de língua alemã. Então nós temos ali Hans Haug, Frank Martin, que são suíços, o Helmut Scherner, que é austríaco, e o Burkhard Walters, que é alemão. Esse é um CD gravado em 2022, lançado também em 2022. Paralelo a ele, foi lançado na mesma época,
o CD 1984 é o meu primeiro registro fonográfico. São gravações que eu reuni quando eu tinha 21 anos. Eu gravei no ano de 1984, por isso dá nome ao CD. E é um repertório mais tradicional, mas eu achei bem interessante pela qualidade das interpretações, a própria sonoridade que ainda estava bem preservada. Então a ideia foi lançar esses dois CDs ao mesmo tempo, mesmo o CD o 1984 sendo um CD bem antigo, né? Completando quase aí 40 anos de existência. O outro CD, Sinal dos Tempos, é um CD que contempla a música brasileira. Garoto, Edino Krieger, Marco Pereira, Fred Schneider e composições minhas. Foi um CD gravado em 2006 e o Sinal dos Tempos, o título do CD, é o nome de uma música do Garoto. O outro trabalho, Melodia Sentimental, foi gravado em 2016. Ele tem um amplo repertório que vai desde Quincas Laranjeiras, né, no final do século XIX, até Roberto Velasco, que entra pelo nosso século XXI. Então nós temos obras de Villa-Lobos, que é a Melodia Sentimental, num arranjo belíssimo do Carlos Barbosa Lima, e essa música é que dá título ao trabalho. Mas temos também Marcos Lopes, temos Radamés Inátali, Francisco Mignoni, músicas minhas, Gustavo Ribeiro, temos também o Quincas Laranjeiras, como eu citei. Então, assim, um repertório que apresenta um violão de vários compositores que são de fora do Rio, mas que escolheram o Rio de Janeiro como a sua cidade, né, para desenvolver a sua carreira e desenvolverem a sua vida. Então, apesar de nós termos Gustavo Ribeiro e Radamés Inátali, que são do Rio Grande do Sul, viveram aqui. João Pernambuco, Quincas Laranjeiras, que são de Pernambuco, vieram para o Rio de Janeiro, desenvolveram toda a sua carreira aqui. O próprio Fred Schneider, baiano, né, teve as 2 últimas décadas de existência aqui no Rio de Janeiro, desenvolveu toda a sua carreira, seus estudos aqui no Rio de Janeiro. O próximo trabalho, Tocata Carioca, ele já apresenta um violão mais moderno no sentido dos compositores contemporâneos com uma produção mais recente. Ricardo Takuchian, né, é um compositor que dispensa qualquer comentário, assim, nosso grande, o carro-chefe desse trabalho, né? O CD Barbieri Schneider Solo foi o primeiro trabalho que eu fiz após a morte de Fred Schneider. Então, ele foi dedicado totalmente às obras do Fred Schneider e composições minhas para violão solo. Ele foi gravado em 2002. A trilogia que o Du Barbieri Schneider gravou no Santuário Ecológico do Caraça, em Minas Gerais, ela é composta do CD No Caraça, composições de João Pernambuco, de Lermando Reis, Garoto, músicas minhas e músicas do Fred Schneider. O outro trabalho é o Du Barbieri Schneider 10 anos, um CD comemorativo de 10 anos de carreira. Nesse trabalho, nós demos um enfoque especial para a música do compositor italiano Antonio Vivaldi, também o outro italiano, Domenico Scarlatti, o compositor argentino Astor Piazzolla e, mais uma vez, composições minhas e de Fred Schneider. Uma característica que sempre existiu nos trabalhos do Barbieri Schneider. O último CD dessa trilogia, que é o Du Barbieri Schneider interpreta Barbieri Schneider, ele é totalmente voltado para as nossas composições. A grande particularidade desse trabalho é que nós passamos 2 meses morando no Santuário Ecológico do Caraça para compor as 2 suítes Caraça. Completam esse trabalho outras obras para 2 violões minhas e do Fred Schneider. Uma curiosidade é que toda a ideia dessa trilogia gravada no Caraça e em alguma parte também composta no Caraça foi elaborada pelo baterista do grupo de rock Biquíni Cavadão, Álvaro Birita. Ele foi o grande mentor, articulador, produtor, incentivador
de todo esse trabalho. Então essa trilogia nós devemos em grande parte a ele. Um CD póstumo que foi lançado em 2018 é o CD do Barbieri Schneider Memória. Nesse trabalho eu busquei gravações que o Duo Barbieri Schneider realizou em concertos ao vivo, uma gravação na Sala Cecília Meirelles em 1988, que a Rádio MEC cedeu gentilmente a gravação, que eles gravaram o concerto todo e fizeram um programa de rádio com essa gravação. Então eu pedi para a Rádio MEC e eles cederam, e eu peguei a partita de bar BWV 826 para usar nesse trabalho. Também, não na Sala Cecília Meirelles, mas no anexo da Sala Cecília Meirelles, o auditório Guilmar Novaes, eu peguei de um concerto ao vivo em 1993, eu peguei a sonata de Mozart, uma sonata que inclui a famosa Marcha Turca, mas no caso o Fred Schneider fez a transcrição integral dessa sonata. O outro trabalho que compõe esse CD também é uma obra de Bach, a tocata BWV 914. Nesse caso, foi gravado no auditório da Aliança Francesa da Tijuca. Um último trabalho é o CD Oitis. Gravado em 2012, ele contempla as obras do compositor Sérgio Roberto de Oliveira. E a formação é violão, flauta, Maria Carolina Cavalcante, e a soprano Emília Cassiano. Nesse CD nós temos obras para violão solo, todas as obras são de Sérgio Roberto de Oliveira, mas nós temos faixas dedicadas ao violão solo, ao violão e voz, ao violão e canto, a flauta solo, flauta e canto e a faixa que dá título ao trabalho, Oitis, que é para violão, voz e flauta. A aba Partituras talvez seja uma das abas mais importantes desse site, porque ela contém toda a obra para violão de Fred Schneider, seja para violão solo, seja para 2 violões, as formações, as composições de Fred Schneider e as minhas composições, também para violão solo, duo de violões ou outras formações. Nessa aba, a ideia é disponibilizar para o estudante, o músico amador, o pesquisador, o músico profissional, disponibilizar um repertório que ele não tem condições de encontrar em outros locais, porque as obras não estão editadas, as obras que já foram editadas, algumas editoras já não existem mais. Então, assim, dessa forma, a gente consegue disponibilizar, divulgar a obra e tornar disponível para que o repertório do violão, o repertório da música de câmara seja ampliada, exatamente pelo fato dos intérpretes terem acesso a um material que a gente pode chamar de novo, né? E algumas obras são realmente novas. Ali nós temos obras de 2019, por exemplo, né? 2020, né? Então são obras que você, mesmo que estivessem editadas, ainda teria uma dificuldade bem grande de saber que elas existem e de encontrá-las. Então essa é uma parte do site que a gente pode até dizer assim, é a parte que é ouro em pó, não é? Porque realmente é uma importância muito grande. A aba de fotos, na verdade, ela destina-se mais para a parte de imprensa, no caso de concertos em que me pedem material como foto, release, programa, é uma coisa de praxe. Então, essas fotos em alta qualidade estão destinadas, né, disponibilizadas no site. Mas também essa parte ela se destina a quem estiver fazendo uma pesquisa sobre o trabalho do duo, sobre o meu trabalho pessoal, porque ali nós temos fotos de várias épocas, em várias situações. Então as fotos, todas elas têm o crédito do fotógrafo, o ano da foto, não é? E a situação, né, não descritiva,
mas assim, do Barbieri Schneider, Fred Schneider, Luiz Carlos Barbieri, concerto de lançamento de um CD, por exemplo. Então, é uma parte que acaba se destinando mais a essa parte, né, de divulgação, imprensa, pesquisa. Agora, obviamente que uma pessoa que queira conhecer um pouco mais do trabalho da gente vai encontrar ali a gente em várias situações, até em situações que eu estou tocando e nem uso chapéu ainda, né? A aba Vídeos, ela apresenta vários momentos da minha carreira, alguns vídeos produzidos, partes de concertos. Eu destaco o vídeo do primeiro concerto que eu fiz em homenagem ao Fred Schneider. Logo após a morte dele, em 2001, um mês e meio após o falecimento do Fred Schneider, eu fiz um concerto totalmente voltado para as músicas do Fred e músicas minhas. Ali o concerto está na íntegra e é um momento para mim marcante da minha vida, da minha carreira, e ali nasceu essa ideia, né, de fazer um trabalho resgatando a obra do Fred, de mantendo viva tanto a obra do Fred Schneider como a memória dele. E o concerto está ali na íntegra, mas assim, a sessão apresenta vídeos produzidos, né, onde houve um planejamento de gravar determinada obra. Alguns vídeos são trechos de concertos e, bom, isso é uma coisa que vai se manter ainda sempre em desenvolvimento, sempre acrescentando um trabalho ou outro que venha ter assim, a qualidade que a gente quer para essa aba. A última aba, contato, o que pode parecer uma coisa assim banal, né? O contato, né? O e-mail do alvo, né? De quem está aí sendo falado, né? No site, né? No meu caso, eu. Mas é um veículo muito importante porque é o acesso entre o artista e o público de um modo geral, né? Posso receber um e-mail do Japão, posso receber um e-mail da China, da Rússia, dos Estados Unidos e até do mesmo bairro que eu moro, de pessoas que eu não conheço, mas que tiveram acesso ao meu trabalho e têm esse acesso, né? Uma ferramenta já mais do que conhecida, o e-mail, mas sempre importante. Então, esse canal é o canal que liga o artista ao seu público. E é assim que a gente encerra o nosso site. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí.